Bom, boa noite, então, a todos os presentes, todos os três presentes, né? Então, vamos dar início à nossa aula. A gente vai finalizar o segundo conjunto de slides, né, que eu disponibilizei na nossa disciplina. Depois eu vou corrigir aquele exercício que eu deixei para vocês fazerem e, se sobrar tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre uma atividade que eu pretendo que vocês realizem usando máquina virtual. Aí eu vou explicar direitinho o que é a atividade, tá? Bom, então nós falamos sobre arquitetura de gerenciamento de redes de uma forma genérica, né, considerando os elementos que compõem uma arquitetura de gerência de redes. E aí, só para lembrar, eu preciso de um dispositivo gerenciado. Não faz sentido gerenciar uma rede que não tenha nenhum dispositivo gerenciado. Então, pelo menos um eu tenho que ter. Para transformar uma máquina, um dispositivo que está numa rede, em um dispositivo gerenciado, eu preciso configurá-lo, eu preciso habilitá-lo. E quando eu faço isso, eu, no mínimo, instalo um agente que vai ficar responsável pelo monitoramento de algum recurso dentro desse dispositivo gerenciado, dependendo das configurações. Esse agente, ele vai trocar informações, ele vai enviar dados para um outro elemento importante dentro da arquitetura, que é o gerente, né? Esse gerente, então, ele envia solicitações para todos os agentes para os quais ele foi instruído a interagir, e esses agentes respondem para o gerente. Então, o gerente é um concentrador de informações da rede. Para que cada dispositivo gerenciado possa organizar os seus dados, é utilizado, então, um banco de dados específico para gerenciamento de redes, chamado de MIB, né? Como nós já falamos já algumas vezes, e nesse banco de dados, as informações são armazenadas de forma cumulativa ou de forma estática, dependendo da informação. Por exemplo, o nome do dispositivo, isso é uma informação estática. Você pode consultar via sistema gerenciador de redes, mas, em geral, ele não muda, a menos que você determine a mudança. E um exemplo de informação cumulativa, né? A quantidade de bytes recebidas por uma interface de rede. Então, isso vai sendo registrado de forma cumulativa. Se você fizer a leitura desse objeto agora, você vai ter um valor. Se você fizer uma nova leitura, sei lá, daqui a uma hora, você vai provavelmente ter um outro valor maior do que o valor atual. Tá? No mínimo vai ser igual, porque é cumulativo. Né? Então, se não chegar nenhum byte a mais do momento atual até daqui a uma hora, você faria a mesma leitura. Para poder, então, cada agente, cada dispositivo gerenciado tem o seu banco de dados local, que é no formato que eu expliquei agora, né? Formato de MIB. Essas informações são, então, enviadas para o gerente, que, para poder, então, tornar a tarefa do administrador de rede, digamos, mais fácil, ele vai armazenar esses dados num banco de dados tradicional, convencional, tá? A critério, a escolha do administrador. Então, poderia ser, por exemplo, um banco de dados MySQL, que, aliás, é bem comum também. Tá? Então, nesse banco de dados seriam configuradas tabelas, e de acordo com como se faz em qualquer modelagem de banco de dados. Tá? E os dados recebidos pelo gerente, em um determinado instante, seriam armazenados nessas tabelas de um banco de dados relacional, com possivelmente o horário em que elas foram recebidas, e isso seria, então, armazenado de maneira periódica, de forma que poderia ser, então, criados relatórios, criados gráficos, entre outras coisas, ou seja, os dados estariam armazenados à disposição do gerente de redes para que eles possam ser exibidos de uma forma amigável. E para poder fazer com que isso tudo funcione, é necessário, então, um protocolo de comunicação. Né? Uma opção bastante comum, que nós já trabalhamos na disciplina,
é o protocolo SNMP, né, que a gente precisa configurar, né, conforme também já foi mostrado. Nesse conjunto de slides que a gente está finalizando hoje, eu mostrei para vocês algumas áreas funcionais da gerência de redes. Então, eu falei do gerenciamento de falhas, o gerenciamento de contabilidade, o gerenciamento de configuração, gerenciamento de desempenho e gerenciamento de segurança. São 5 áreas, né, chamadas FCAPs. E finalizando isso, então, é apresentado aqui as arquiteturas, os tipos, né, de arquitetura de gerência de redes. Então, em toda arquitetura eu tenho gerentes e agentes, tá? Mas a estrutura ela pode ser com um único gerente, tá? Trabalhando então de forma centralizada, ou pode ter vários gerentes trabalhando de forma hierárquica ou distribuída, tá? E a escolha do tipo de arquitetura depende do projeto, depende daquilo que se espera da coleta de dados. Então, como está sendo escrito aqui embaixo, não existe a melhor arquitetura. Existe a arquitetura adequada para o seu projeto. Tá? Em geral, se você tem uma rede com poucos dispositivos gerenciados, uma arquitetura centralizada com um único gerente, em geral, é suficiente. Tá? Agora, se o número de dispositivos cresce de uma forma considerável, ou se esses dispositivos estão espalhados por regiões geograficamente distintas, pode ser interessante, então, usar uma das outras duas arquiteturas, ou a hierárquica ou a distribuída. Tá? Então, a gente vai falar rapidamente sobre esses 3 tipos de arquitetura de gerência de redes, nesse início dessa aula. Então, a centralizada, como eu já disse, existe apenas um único sistema gerenciador de rede, né, ou o gerente de rede, tá? SGR, capaz de gerenciar todos os elementos do ambiente, todos os dispositivos gerenciados. Tá? O banco de dados é único e centralizado. Aqui ele está se referindo ao banco de dados que vai coletar, que vai ser usado para armazenar os dados de todos os agentes supervisionados por esse sistema gerenciador de rede. Tá? Então, nesse caso, para esse caso, poderia ser, por exemplo, uma SQL, tá? Esse banco de dados. Então, eu teria um único banco de dados armazenado nesse sistema gerenciador, ou melhor, configurado, né, nesse sistema gerenciador para poder armazenar os dados. E ele é o único responsável por toda a geração de alertas, coleta e administração das informações de todos os elementos. Tá? Então, como eu tinha dito, a figura do gerente de redes, né, do sistema gerenciador de rede, ela é importante para poder concentrar os dados e fazer coisas desse tipo aqui. Ó. Geração de alertas. Né? Uma interface de rede de um dispositivo está inoperante. Ainda que exista na sua rede a configuração de mensagens trap, aquela que o agente notifica o gerente, essa geração de alertas aqui, ela pode não ser automaticamente encaminhada para alguém, para uma pessoa. O gerente recebe a mensagem trap e ele vai decidir o que fazer. Quer dizer, ele sabe que a interface caiu. Mas se ele vai notificar alguém ou não, depende das configurações que foram feitas. Tá? Então, o administrador de rede, por exemplo, poderia configurar o gerente para que sempre que recebesse mensagens trap, imediatamente reportasse para o gerente, através da forma que ele determinou, ou por e-mail, ou por SMS, ou alguma outra forma. Tá? Ele também poderia configurar esse mesmo gerente, esse mesmo sistema gerenciador, de forma que, por exemplo, os alertas não fossem enviados de madrugada, por exemplo. Tá? Então, ainda que as mensagens trap chegassem a esse sistema gerenciador, se estiver num horário, digamos, proibido, o sistema não iria encaminhar alertas para o gerente. É claro que esse tipo de decisão tem que ser tomada com critério. Tá? Olha, eu não quero ser incomodado de madrugada, porque eu estou dormindo. Ah, mas eu estou de plantão e os alertas que vêm, sei lá, das torres de conexão de internet, né? Eu quero saber imediatamente, porque eu tenho que ir lá arrumar. Então,
esse tipo de configuração depende também do cenário. Tá? Então, esse é o, digamos, o tradicional, tá? Onde eu tenho um único sistema gerenciador de redes. A outra arquitetura, essa aqui, antes de passar para a próxima arquitetura, vantagens e desvantagens. Né? Então, simplificação do processo de gerência, uma vez que a informação necessária está concentrada num único ponto, facilitando a localização de erros e a correlação dos mesmos. Tá? Então, está tudo num lugar só. Então, se aconteceu algum problema, eu consigo localizá-lo de uma forma facilitada, inclusive eu consigo correlacionar, olha, no mesmo momento que aconteceu um erro no roteador X, aconteceu um erro no roteador Y, no mesmo momento. E toda vez que acontece problema com um, acontece com o outro. Então, eu consigo enxergar isso de uma maneira mais simples e tentar correlacionar. Olha, o que está acontecendo que esses dois roteadores, quando entram em pane, entram juntos? Né? Segurança, no que diz respeito ao acesso às informações, pois há necessidade de se controlar apenas um único ponto de acesso, ou seja, do ponto de vista de segurança contra invasões e coisas do tipo, o administrador ele teria que se concentrar em técnicas de segurança apenas num único dispositivo, né, que é o sistema gerenciador da rede. Tá? E, como eu falei, permite facilmente identificar problemas correlacionados. Desvantagens. Maior concentração da probabilidade de falhas em um único elemento, o gerente. Tá? É aquilo que, acho que no momento que vocês estão no curso, já estão cansados de saber. Qualquer tipo de projeto de rede que tenha um elemento com uma certa importância e que ele seja único, esse é um ponto de vulnerabilidade, porque se ele falhar, né, acabou. Aquele serviço parou de funcionar. Então, nesse cenário, com o único gerente, se ele falhar, eu não tenho gerenciamento de rede naquele momento, durante o período que ele estiver inacessível, inoperante. Tá? Necessidade de duplicação total da base de dados para a redundância do sistema. Então, se eu quiser colocar um sistema gerenciador reserva, eu tenho que fazer uma duplicação total da base de dados, copiar tudo de um para o outro. Lembrando que, ainda que eu tenha um sistema reserva, ele não estará em operação na rede, a menos que o principal fale. Difícil expansão, né? Então, quantos dispositivos esse elemento é capaz de gerenciar? Ele tem uma capacidade máxima, com certeza. Tá? E quando atingir essa capacidade, como é que eu faço para expandir? Né? Enfim, tem que trocar hardware, tem que trocar, tem que aumentar a capacidade do hardware, e mesmo que seja somente isso, eu ainda tenho um problema de escalabilidade, porque eu tenho que parar o meu sistema, parar o meu gerenciamento para poder fazer esse upgrade. E eu tenho um tráfego intenso de dados no gerente, né? Quer dizer, os dados de todos os agentes convergem para um único ponto da rede. Então, os links de ligação desse sistema gerenciador, ele precisa ser um link bem projetado, porque eu vou ter um tráfego considerável ali, tá? Naquele segmento da rede. Aqui um exemplo, né, uma figura mostrando a arquitetura centralizada. Então, tem um único sistema gerenciador de redes, gerenciando N dispositivos, e aí, como nós já falamos em outras aulas, ele dispara consultas para esses dispositivos gerenciados, e eles respondem conforme as consultas solicitadas. Tá? Eventualmente, algum deles dispara uma mensagem trap, notificando o sistema gerenciador de alguma falha. Alguma pergunta com relação à arquitetura centralizada? É bem característica daquilo que nós vimos falando durante todo o tempo da disciplina até agora. Perguntas? Tranquilo, Kleber. Então, seguimos. Arquitetura hierárquica. Então, nessa arquitetura, a gente tem um servidor, chamado de SGR servidor, que centraliza as informações dos dispositivos gerenciados do ambiente. Porém, existe um conjunto de outros servidores, ou seja, são sistemas preparados para poder receber dados dos agentes também. Tá? Só que esses são chamados de SGR clientes, Sistema Gerenciador de Rede Cliente, que podem atuar como clientes do servidor central.
Então, nesse modelo, a gente tem diversos SGRs, diversos sistemas gerenciadores de redes, todos eles têm características semelhantes, né? Então, ele é um gerente, ele vai ter um sistema de banco de dados tradicional, ele vai interagir com agentes, ele vai gerar relatórios, gerar alertas, gerar gráficos, etc, etc, etc. Tá? Porém, existe uma hierarquia entre estes sistemas gerenciadores. Por isso, um é chamado de SGR servidor e os demais são chamados de cliente, né? Porque estes encaminham os dados para o servidor. Então, eles interagem com os dispositivos gerenciados, tá? Então, eu tenho uma segmentação da rede, tá? Agora não tenho mais todos os dispositivos gerenciados enviando dados para um único SGR. Tá? Eu tenho dispositivos mandando informações, dispositivos gerenciados mandando informações para os SGRs mais próximos deles. Tá? E esses SGRs, clientes, enviam, então, os dados de maneira consolidada, né, para o SGR servidor. Então, existe uma divisão das tarefas de gerência entre o servidor central e os clientes. Com a menor capacidade individual dos servidores, consegue-se realizar gerência de ambientes com grande quantidade de dispositivos, que eu mencionei anteriormente. Tá? Então, quando os dispositivos gerenciados são em quantidades menores, a arquitetura centralizada pode ser uma boa escolha. Quando aumenta de uma maneira significativa, né, é preciso analisar outras formas de arquitetura. A hierárquica atende bem esse cenário. A descentralizada também. Dados armazenados de forma centralizada no sistema gerenciador-servidor. Ou seja, apesar da divisão de tarefas, no final das contas, todos os dados produzidos pelos agentes, eles estão concentrados no SGR servidor. Tá? Os SGR clientes, digamos que são apenas uma ponte entre o agente, entre os agentes e o SGR servidor. Tá? Então, eu tenho ainda essa concentração. Porém, eu poderia trabalhar com esses clientes de forma a manter dados de backup no segmento onde eles se encontram. Tá? Eles não têm dados dos outros clientes, mas eles podem manter armazenados os dados que eles coletaram antes de enviá-los ao SGR servidor. Aqui um exemplo da arquitetura hierárquica. Então, eu tenho o SGR servidor, eu tenho o SGR clientes. Tá? Então, por exemplo, esse SGR cliente, ele envia consultas apenas para esses agentes locais, tá? Enquanto esse outro aqui envia consultas para esses daqui. Tá? Os dados desses dois agentes aqui não serão enviados para cá. E os dados desses agentes aqui não serão enviados para cá. Tá? Em algum momento, esse SGR cliente envia, então, os dados que ele coletou de todos os agentes para o SGR servidor. Tá? A mesma coisa faz isso daqui. Não sei se vocês se lembram, dentre as mensagens do protocolo SNMP, existe uma, chamada de Informer Request, que é exatamente usada para troca de informações entre gerentes. Né? Então, é exatamente através de mensagens Informer Request que um SGR notifica o outro. E o banco de dados fica ainda fica centralizado nesse servidor, de modo que ele é o único que tem informações de todos os agentes da minha rede. Perguntas com relação a essa arquitetura? Ô, Kleber. Oi, Flávia. Então, essa arquitetura funcionaria, por exemplo, tendo 3 ambientes de redes, cada ambiente teria um gerente? Sim, você pode fazer dessa forma. Tá? Então, você pensa assim, uma empresa que tem a matriz e filiais. Tá? Uhum. Essas filiais são prédios diferentes, né? Ou até mesmo cidades diferentes. Né? E aí você tem, dentro de cada uma das estruturas, você tem redes que você está gerenciando. Então, você poderia ter um SGR servidor na sua matriz, tá? E você poderia ter SGRs clientes em cada uma das filiais.
cada SGR cliente da filial iria interagir apenas com os dispositivos gerenciados daquela filial, tá? E, sei lá, ao final do dia ou a cada hora, aí você define como é que seria feito esse processo, esse SGR cliente da filial enviaria todos os dados que ele coletou para o SGR servidor, na matriz, tá? De maneira que o administrador da rede, simplesmente consultando o SGR servidor, ele teria uma visão de toda a rede gerenciada da empresa dele, incluindo matriz e filiais. Ok? Entendi, Kleber. Uhum. Ô, Kleber. Rodrigo. Cada um desses SGR cliente funcionaria como uma entidade gerenciadora da rede isolada ali da filial, no caso? Exato, exatamente. E esses SGRs, eles são exatamente as entidades gerenciadoras, tá, Rodrigo? Conforme toda a definição que a gente apresentou aqui. O que eu estou mostrando nessa aula é simplesmente como entidades gerenciadoras distintas podem se relacionar. Até então, nós tínhamos trabalhado somente com o modelo centralizado, com uma única entidade gerenciadora. Tá? Agora a gente passa a trabalhar com outros modelos, outras possibilidades de modelos. Aquela mensagem que você falou, informa request, serve, você falou, para poder pegar as entidades gerenciadoras, passar as informações dos dados gerenciados dentro da filial, seria isso? De uma entidade para outra. Daí passa para entidade servidor, no caso. Na verdade, Rodrigo, a mensagem inform request, ela não especifica de qual entidade gerenciadora para qual entidade gerenciadora. Ela simplesmente foi criada para permitir a troca de informações entre entidades gerenciadoras. Então, nesse cenário, né, o que iria acontecer é um SGR cliente, né, usando o inform request para poder mandar mensagem para o SGR servidor. Sim, e passa os dados coletados na rede, seria isso, né? Isso, exatamente. Beleza. Ok? A outra forma, a arquitetura distribuída, ela combina características das arquiteturas centralizada e hierárquica, né? Porém, ao invés de possuir um único servidor ou um único conjunto formado por cliente e servidor de gerência, o modelo distribuído utiliza-se de vários servidores no modelo ponto a ponto, em que não há hierarquia entre eles e nem centralização da base de dados. Tá? Nesse cenário, cada servidor, né, cada sistema gerenciador de redes é responsável individualmente por uma parte ou segmento da rede gerenciada, possuindo em sua própria base de dados informações de todo o ambiente, o que lhe permite analisá-lo de forma completa. Tá? Então, tem mais aqui. Distribuição das tarefas de gerência e da base de dados para cada servidor na arquitetura, distribuindo assim também a probabilidade de falhas entre os diversos servidores e evitando a dependência de um único sistema. Combina as vantagens das duas arquiteturas e usa um esquema de replicação de base de dados, né, de coerência. Essa é a ideia. Tá? Então, perceba que é o seguinte, agora não há hierarquia. Eu não tenho mais a figura de SGR, servidor e clientes. Tá? Não existe uma, digamos, subordinação. Esse cara não é obrigado a mandar dados para cá. E vice-versa, nem esse para cá. Tá? Aqui é como se, pensando no exemplo de matriz e filial, é como se em cada estrutura destas, na matriz e nas filiais, eu tivesse um sistema de gerenciamento de redes isolado, centralizado, o primeiro modelo. Tá? Então, os sistemas gerenciadores recebem os dados dos seus dispositivos gerenciados, armazenam num banco de dados local, né? E ali os dados permanecem. Tá? Ocorre que é possível, nesse sistema, uma troca de informações entre todos os sistemas gerenciadores, tá? De modo que haja uma replicação do banco de dados. Ou seja, esse sistema gerenciador aqui, que antes era o servidor, que já tinha uma visão total da rede, porque os clientes enviavam os dados para ele, agora ele também vai mandar dados dele para os demais sistemas gerenciadores de redes, de maneira que esses bancos de dados possam ser réplicas uns dos outros. Tá? Cada SGR cuida de alimentar, né, a sua parte aqui no banco de dados e encaminha isso para os demais. Tá? Então, aqui eu não tenho uma dependência hierárquica,
mas eu tenho também uma redundância, tá? De modo que, se um desses aqui parar, né, o administrador pode consultar o outro SGR a fim de ter informações de toda a rede, e não somente daquele segmento que ele gerencia. Ok? Então, é uma, digamos, sutil diferença entre a arquitetura distribuída e a arquitetura hierárquica. Tudo bem? Beleza, certo. Bom, então, como eu tinha dito no início da aula, isso finaliza esse conjunto de slides. Tá? É realmente muito rápido. Tá? Agora, eu vou pegar aquele exercício que eu havia pedido para vocês fazerem. Até o Luiz assustou, achando que era prova, né, Luiz? E nós vamos, então, fazer a correção dele. Todo mundo assustou, Cleber. Todo mundo? Mas só o Luiz que gritou. Ah, não é possível, foi só eu. Ô, Kleber, aquele eu me lembro que exercício era para entregar? era para entregar, mas não vale nota, não. Ah, então, eu achei que era valendo ponto. Você entregou? Entreguei, mandei as fotos lá, porque não era possível salvar as alterações que você fez, né? Se for o mesmo que eu tô pensando. Não era possível salvar. É esse mesmo, Rodrigo. Eu também não verdade, salvar, não. Tá salvando mesmo. Não dava, não. Salvando? Você bloqueou. Eu tirei print da... Ah, não Pode sei o que falar. aconteceu lá, eu sei que eu, tipo assim, eu peguei e tirei print lá das questões que era para responder dentro do próprio aplicativo lá do Packet Tracer, né? E as configurações eu peguei e mandei num bloco de notas que eu fiz dentro do switch final lá. Entendi. Foi só isso, porque não deu para salvar. Não sei se alguém mais teve esse problema, pelo jeito o pessoal disse que teve também. O pessoal teve. O pessoal tá falando aí que teve. Não, beleza. Assim, como não valia a nota, era só para vocês praticarem mesmo, tá? Alguém me reportou que teve dificuldade em alguma coisa. Eu não me lembro quem foi agora. Nem qual foi a parte que teve dificuldade. Mas a ideia de eu corrigir isso aqui é exatamente para que a gente possa tirar dúvida, caso exista. Vocês estão vendo aí o Packet Tracer? Aparecendo para vocês? Para mim, não. Era então. Ele está aqui para mim como se estivesse apresentando, mas de fato não está aparecendo a apresentação. E agora eu não consigo interromper a apresentação. Apareceu, Igor. Apareceu. Apareceu? O meu tá travado. Ah, tá. Ah, Como assim travado? não sei também, Kleber, não tá aparecendo nada. Para mim aqui apareceu também. Apareceu a página aí do Packet Tracer ali. Não está aparecendo a topologia, não? Será que está lento? Tá uma Pra mim- mensagem na frente. Não, pra mim tá aparecendo só que tá com aquela segunda aba que abre do check result lá só. Só minimizar, tá aparecendo aqui só. E a Não, topologia tá atrás. Então, mas é só minimizar a segunda tela. Não é. Não, assim, eu já minimizei e aqui para mim está aparecendo a só topologia. Para você está aparecendo aquela... Não, tá só Sumiu topologia já. agora. Aí apareceu tá. agora. Eu tô achando que tá lento. Eu tô achando que tá lento o sistema. Vamos lá, então. Parte desse exercício nós já tínhamos feito ainda durante as aulas presenciais, né? A gente usou uma topologia diferente, mas a ideia era acessar
um desses dispositivos, né, ou switch ou roteador, para poder buscar informações, né? Então, a primeira etapa é basicamente uma repetição do que nós tínhamos feito. Então, acessar o switch 0, esse switch aqui, via MIB Browser, tá? E para poder fazer isso, não tem outro recurso, outro elemento que não seja PC, né? Somente através do PC que eu consigo, nessa topologia, né, eu conseguiria acessar os dispositivos via SNMP. Então, abrir o PC aqui, desktop, MIB Browser. Vocês lembram dessa interface aqui? E aí, se vocês quiserem deixar o microfone aberto, pode deixar, tá? E aí, como é que eu faço? Eu vou colocar o endereço IP do dispositivo que eu quero gerenciar. No caso, foi solicitado aqui acessar o switch 0, o IP dele é esse daqui, ó, 92.68.22.53. É isso que eu vou colocar aqui, 92.68.20.253. Tá? Eu vou aqui trocar a versão 2 e vou colocar aqui o nome da comunidade para poder acessar esse switch. Está aqui, ó, comunidade SWRO, com tudo maiúsculo. SW_RO. Não foi especificado comunidade de escrita, então eu vou deixar em branco aqui. Ok? Né? Então, a princípio, eu conectei no switch. O que ele está pedindo aqui? Ó? Primeira pergunta. Qual é o nome interno do switch 0? Né? Olhando aqui na topologia, o nome é switch 0. Mas ele tem um nome interno, que a gente, inclusive, troca com hostname, vocês se lembram. Se eu clicar aqui, o propósito está fechado, né? Para que ninguém pudesse trapacear. Né? Só iria descobrir o nome através do protocolo SNMP aqui. Então, aqui na MIB Browser, eu vou fazer aqui vou navegar pela árvore, ou então, se você souber o Object ID, era só colocar o número dele aqui. Tá? Então, MIB2, System, e aí eu vou escolher aqui o sysname, para poder saber qual é o nome interno. Tá? Aí ele carrega o objeto para cá, eu dou um go, se tudo funcionar direitinho, tá lá. Ó. Qual que é o nome do switch? Aqui, ó. Não apareceu, não. SW Pro. Agora apareceu. Tá? Então, essa era a primeira parte, primeira pergunta. Tá? Depois, segunda pergunta. Em qual porta do switch 0 o PC foi conectado? Tá? Então, aqui na topologia também eu não consigo ver isso de propósito, né, para poder vocês terem que forçosamente acessar o SNMP. Tá? Então, estamos falando de porta, estamos falando de interface. Então, eu vou mudar o grupo, né? Vou mudar o módulo, não é o módulo System. Eu vou no módulo Interface. Tá? Bom, para eu saber em qual porta o PC está conectado, eu tenho que considerar o seguinte, olha. Lembre-se que num switch da Cisco, quando eu não conecto dispositivo em alguma interface, ela fica em modo down. Né? O modo operacional dela é down. Ainda que ela esteja configurada, esteja ativa, né? Que vocês tenham dado lá um no shutdown, se não tiver nenhum dispositivo conectado, a interface fica no modo operacional down. Quando você conecta algum dispositivo, ela automaticamente muda o modo operacional para app. Tá? Então, baseado nessa informação, eu posso vir aqui, ó, e verificar qual que é o status operacional das interfaces. Tá? Então, selecionei aqui e vou fazer uma consulta. Tá aí, ó. Então, eu tenho a interface 1, a interface com o índice 1. Está app, tá vendo? Então, ela está ativa. Bom, a princípio, vocês poderiam falar assim, mas então é ela, porque só tem uma máquina lá. Mas olha só, se vocês rolarem aqui, ó, a interface com índice 14 também está app. Ou seja, existem duas interfaces ativas nesse switch. Tá? Mas como assim duas? Olha, lembra que para a gente poder fazer com que um switch seja gerenciado remotamente, eu preciso configurar uma VLAN e preciso ativá-la, né, dando o comando no shutdown? Quando eu faço isso, né, eu tenho uma interface virtual. Então, essa interface virtual estaria em estado up. Então, na verdade, nesse switch aqui, eu teria... aliás, eu estou falando aqui em duas interfaces, né, mas vai ter três, né? Eu teria três interfaces
up, né? Vamos rolar mais aqui. Aqui, ó, tem outra. Então, voltando. Eu tenho uma interface que está up, a primeira, de índice 1. Eu tenho duas interfaces up, a 14ª, e tenho 3 interfaces up, tá? A 20ª, de índice 26, tá? Por que 3? Porque eu tenho essa interface aqui, que liga o switch ao PC, eu tenho essa interface aqui, que liga o switch ao roteador, e eu tenho a interface virtual. Então, são 3, tá? Agora, qual que é qual? Esse é o desafio. Descobrimos que eu tenho 3 interfaces up. Aí o ideal seria vocês anotarem. É o 1, é o 14 e é o 26. Beleza? Estão acompanhando o raciocínio? Tranquilo. Agora eu vou aqui, então, em description, tá? No objeto description. Descrição da interface. Eu vou fazer um gol. Aí eu descubro. Quem que é a interface número 1? A VLAN. Certo? A outra que está ativa é a 14. Quem que é a interface 14? É a FES 013. Tá? Como na minha topologia eu deixei explícito aqui que a interface que liga o switch ao roteador é a Giga 01, então descobri. Né? Qual a interface que liga o switch ao PC? É a interface Fast Ethernet 013. Tá? E se a gente quiser confirmar, eu vou lá na 26, que é a outra que está ativa também. Qual é o nome dela? Gigabit Ethernet 00/1, ou seja, essa aqui. Ok, pessoal? Ok. Então, aqui eu estou fazendo de maneira, digamos, manual, né? Mas, seguindo essa linha de raciocínio, eu poderia escrever um script, né? Que faria essas consultas, né? Descobriria quais são os índices das interfaces que estão up, do ponto de vista operacional. Ele teria 3, né? Poderia montar um vetor, né? Então, eu tenho a interface 1, a 14, a 26, e aí depois ele iria consultar esse objeto aqui, né? O ifDescript, para poder saber qual o nome da interface. Tá? E aí, no caso, olhando para a topologia, eu saberia dizer que é a interface FAST 013, que é a interface que liga o PC ao switch. Bom, qual é o endereço MAC da VLAN de gerenciamento? Tá? Então, eu tenho aqui, na figura, na topologia, o endereço IP, e eu quero saber o endereço MAC. Tá? Aí eu posso seguir a mesma ideia. Nós já descobrimos que a VLAN de gerenciamento, a VLAN 1, é o índice 1. É a interface de índice 1. Então, eu quero saber o endereço MAC, eu venho aqui, ó, e vou escolher a opção, cadê? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Find address, né? Endereço físico, endereços físicos. Tá? Eu clico aqui e vou verificar, fazer a consulta, né? Vou verificar, ó. A interface de índice 1, que é a VLAN 1, tem este endereço físico aqui. Tá? Então, descobri o endereço físico, o endereço MAC dela. As demais não tem. Né? O switch, ele não trabalha com endereço físico de interface real dele. Ok? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Agora, do lado de cá. Etapa 2. Acesse o router 0, esse roteador aqui, também via MIB Browser, e a comunidade RO. Tá? Então, vamos lá. Vou trocar aqui, então, o número IP. O número IP do roteador é o final 254. Ô, Kleber. Oi? A imagem está congelada para mim aqui. A água tá indo bem devagar. Tá. O mouse realmente, quando eu também estou acompanhando aqui a projeção, eu vejo que realmente o mouse vai caminhando devagar. Mas aí eu estou achando que é questão da internet, viu, Rodrigo? Não sei não. Mas tá bom. Tá muito devagar? Não, é que do nada você foi falando, tá fazendo as coisas e tava aquela parte da MIB antes na frente. Tá. Mas eu acho que agora tá normal. Agora eu estou na aba de Advanced, para poder fazer a conexão. Certo, tá aí mesmo. Está vendo aí? É. Beleza. Vamos lá. Então tá problema de sincronia entre a imagem e minha voz, né? E também tem outra coisa, né? Eu estou aqui com
400 mil abas abertas, estou com uma máquina virtual aberta, isso pode estar pesando também. Pode estar influenciando nesse delay. Então, vamos lá. A comunidade aqui é RO, underline, RO, tá? Para acessar o roteador. Também ele não falou nada de comunidade de escrita, então vou deixar a de baixo vazia, tá? Ok? O que ele perguntou mesmo? Qual é o nome interno do router 0? Então, eu vou seguir a mesma lógica, né? Eu vou pegar... Eu posso fazer a consulta por aqui, tá, gente? Só que depois vão perceber que eu preciso de informação endereço IP e essa MIB aqui de switch não oferece isso, tá? Mas olha só, se eu colocar aqui um sysname aqui, ó, se eu clicar aqui em sysname e fizer um get, aparece lá, ó, o nome do roteador, que era diferente. O switch era alguma coisa da prova, né? SW prova, se não me engano, tá? E o roteador tem outro nome, totalmente diferente, tá? Do Not Smile, Bet do Don. Nome maluco, né? Beleza? Beleza. Rodrigo, tá vendo aí? Tô vendo. Tá. Depois ele pergunta qual o endereço IP da interface Giga00 do roteador. Tá? Então, vou achar aqui um pouquinho. O roteador tem duas interfaces, Giga01, a gente já sabe o endereço IP dela, tá? E a Giga00, eu omiti aqui o terceiro octeto. Então, o objetivo era que vocês descobrissem também esse terceiro octeto, tá? Se eu clicar no roteador, ele também vai permitir eu abrir a configuração para poder visualizar. Tá? Então, como é que eu faço isso? Aí que eu estava falando. Aqui pela MIB de switch, eu não consigo informação de endereço IP, né? O Packet Tracer não preparou isso para a gente, tá? Então, eu vou lá na MIB de roteador, vou pegar aqui avançado, para garantir que vai ter. E aí, olha só, além dos módulos System e Interfaces, eu tenho IP, OSPF e RIP2, tá? Então, aqui, dentro do módulo IP, eu posso consultar algumas informações, tá? Se você não sabe onde buscar informações, você pode simplesmente clicar no módulo, trocar aqui para Getbook, e aí ele vai mostrar tudo para você, todos os objetos, tá? Então, olha só o que ele mostra para a gente. Eu tenho aqui o primeiro objeto, que é um objeto que está associado ao endereço IP 192.68.20. Ainda que a gente não tenha informações sobre o que é isso, tá? Eu sei que aquilo ali é um endereço IP de rede. Está aqui, ó. IP Route Dest. É uma rede de destino. Então, essas 4 primeiras linhas aqui está exibindo para a gente a tabela de roteamento desse roteador. Tá? Lembra que quando a gente configura um roteador da Cisco, ele automaticamente cria linhas na tabela de roteamento para as redes às quais ele está diretamente conectado? Então, aqui eu tenho uma rede, a rede 92.68.20, que é exatamente essa rede daqui, ó, da esquerda. Tá? Aqui tem uma outra rota, 192.68.22.54. Se vocês se lembrarem também das aulas de roteamento, os roteadores da Cisco automaticamente colocam o endereço IP da sua interface na tabela de roteamento. Tá? Então, esse daqui é exatamente o endereço IP da interface Giga01, que está aqui. Ó. Como ele só tem 2 interfaces e não existe outras redes nesse cenário, por exclusão, sobraria esses 2 endereços aqui para ser o endereço da interface Giga00. Tá? Mas olha só, eu já coloquei na topologia que o final é 254. Tá? Para vocês não ficarem perdidos, né? Qual dos dois seria o endereço da interface? Poderia ser qualquer um dos dois, tá? Mas na verdade é o de baixo. Isso daqui, na verdade, é para não dificultar, pessoal, porque existe aqui para baixo, né, a máscara de subrede que é utilizada. E pela máscara de subrede, olha aqui, ó, pela máscara de subrede, final 224, vocês poderiam deduzir que esse primeiro endereço aqui, ó, da rede com terceiro octeto igual a 24,
ele não é endereço de um dispositivo, ele é o endereço da rede. Aí é usando aquele cálculozinho de máscara de subrede, né? A máscara 224 tem os blocos, são 32 IPs em cada bloco, né? Então, o primeiro endereço de rede é final 0, depois 32, 34 e assim por diante, até chegar no 224, ou seja, esse daqui é o endereço IP do último bloco formado com a máscara com final 224 também, tá? Então, por essa razão, sobraria, né, como endereço IP da interface Giga 01 do roteador apenas essa possibilidade aqui, tá? Ou seja, esse terceiro octeto aqui é o valor 24. Tranquilo? Tranquilo. Certinho, cara. Tranquilo. Beleza. Agora ele pergunta qual é a máscara de subrede usada. Já mostrei, né? Quando você rola aqui, você vai perceber que eu tenho aqui alguns objetos que representam a máscara de subrede. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Coisa diferente. Vou apertar isso aqui e abrir para o outro lado, para ver se ele estica o que eu quero. E não, ele vai por igual. Tá? Mas aqui, ó, se eu clicar 2 vezes aqui, ele vai mostrar, olha aqui, ó. Isso daqui é um IP Route Mask, né? Ou seja, é a máscara de roteamento, tá? Para essa rede aqui, para a rede 20.0. Então, para a rede 20.0, a máscara é 255.255.255.0, tá? Aí eu tenho aqui essa outra rede. Então, para a rede 192.168.224, a máscara de subrede é 255.255.255.224. Essas máscaras que estão sendo mostradas aqui são aquelas que estão associadas com o endereço IP das interfaces, né? 192.168.20.254. Então, quando eu coloco a máscara com os IPs, com os bits todos iguais a 1, eu tenho essa máscara aqui, tá? Então, descobri, a máscara é essa daqui. Tranquilo? Então, com isso daqui eu respondo estas perguntas aqui, da etapa 2. Tá joia, pessoal? Beleza. Agora, a etapa 3 é de configuração. Então, por enquanto, eu só tinha consultado informações que estavam previamente configuradas, tá? Agora é configurar. Então, eu vou colocar no switch 1, esse switch aqui, para que ele possa depois estar acessível, né, remotamente. Eu vou, então, configurar o endereço IP para ele. Tá? Qual é o endereço IP? De acordo com a instrução, é o primeiro da rede onde se localiza. Tá? Então, o primeiro IP da rede onde o switch se localiza. Bom, o switch se localiza nessa rede de cá. Nós acabamos de descobrir que essa rede, ela tem o IP 192.168.24.224, endereço da rede. Tá? O roteador tem o endereço IP final 254. Então, se o endereço da rede é final 224, o primeiro seria o final 225. Então, é esse endereço IP que eu vou colocar aqui. Tá? Então, enable conft, eu vou entrar na interface VLAN do switch, né? Vou colocar o endereço IP. IP address, coloquei errado, 192.168.24.225. Tá? A máscara, a gente já tinha também descoberto, né? Quando consultamos o roteador, é 255.255.255.224. Beleza. Eu dou um no shutdown para ativar essa interface. E aí o meu switch está com o IP devidamente configurado. Tá? Bom, se nesse momento eu tentasse acessar o switch através do PC, que é a única máquina aqui que eu consigo usar, né, o MIDI browser, tá? Eu não conseguiria, tá? Mesmo que eu configurasse as comunidades, tá? Eu não conseguiria por quê? Por causa disso aqui, ó. Você dá um ping no endereço IP que eu acabei de configurar, 92.168.24.225,
eu não vou ter êxito. Tá? Por que eu não tenho êxito? Por que o ping não vai funcionar? Se eu acabei de configurar esse endereço IP no switch. Alguém sabe? Configurou as rotas? Rota configura em roteador, né, Rodrigo? Não é no E no, roteador? Ah, você tá e no falando do switch lá? Por causa do eu gate configuro. padrão? Isso, exatamente, tá? Como eu configurei somente o IP, esse switch estaria acessível somente na rede local. Mas na rede local não tem nenhum PC, então não teria como eu gerenciá-lo remotamente. Tá? Para eu permitir que esse PC que está do outro lado acesse esse switch, eu preciso configurar o IP default gateway. Lembram disso? Vamos colocar lá, 92.168.24.254, que é o endereço IP do roteador na rede onde o switch está. Beleza? Dei um Enter. Se eu voltar lá no PC de origem e repetir o ping, agora ele deve funcionar. Se tudo estiver certinho. O primeiro ping é normal perder, né, gente? Vocês sabem disso. E os outros responderem. Se eu repetir agora, vai responder depressa. Tá? Bom, beleza. Então tem comunicação entre o PC e o switch. Tá? Mas se eu tentar usar o MIB Browser aqui, será que dá certo? Se eu fizer a conexão aqui, ó. 24.225. Será que dá certo? Vou dar um OK aqui. E se eu pedir para consultar o nome do switch? E aí? O que vocês me dizem? Vai dar certo ou não? Você configurou lá a parte de... Você não configurou ainda, né? Não configurei nada, só IP. A parte de comunidade lá, de acesso, você tem que colocar o IP e a comunidade. Isso. Então, se eu tentar fazer aqui uma consulta, não acontece nada. Daqui a pouco vai dar uma mensagem timeout, tá? Porque ele está mandando pacotes SNMP, tá? Ele solicitou a consulta, olha lá, deu timeout. E ninguém respondeu. Por quê? Porque esse cara aqui não tem um agente SNMP. É aquilo que eu venho falando com vocês desde o início da disciplina. Eu tenho uma rede que tem dispositivos. Aqui, ó, uma rede com dispositivos. Tem um PC, 2 switches e um roteador. E eu tenho uma rede gerenciada, né, que pode não conter todos os dispositivos da rede global, vamos dizer assim. Tá? Então, nesse momento, eu tenho 3 dispositivos na minha rede e apenas 2 são dispositivos gerenciados. O roteador e o switch 0. Por quê? Porque esse cara aqui, apesar de fazer parte da rede, eu estou até acessando ele, eu não consigo acessá-lo via SNMP porque ele não é um dispositivo gerenciado. Então, isso pode acontecer numa rede. Eu preciso prepará-lo, então. E como é que eu preparo um dispositivo para um switch da Cisco para ser um dispositivo gerenciado? Comando SNMP Server, né? A palavra community, eu vou definir uma comunidade aqui, tá? Ele no exercício está sugerindo, né? Ó, a comunidade de leitura vai ser SWRO. Então, SW maiúsculo, underline, RO maiúsculo. Tá? Esse nome poderia ser qualquer nome, poderia ser, sei lá, Kleber, João, Maria, Pedro, etc. Né? Ele não significa nada, do ponto de vista de controle de acesso, tá? De privilégio de acesso. Eu preciso dizer aqui que essa é uma comunidade, olha as opções que eu tenho, ó. RO ou RW. Tá? Então, vou dizer que é RO. Aí sim, estou dizendo que é uma comunidade só de leitura. E, de maneira análoga, eu configuro a comunidade de escrita. Vou colocar letra maiúscula aqui, vai ficar igual. Beleza. Então, agora está configurado. Né? Se eu tentar acessar, novamente, eu vou ter que conectar, colocar aqui as comunidades, e olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar somente a comunidade de leitura. Eu vou deixar outra em branco, como eu fiz nos demais exercícios, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer. Então, eu vou fazer um get aqui para consultar o nome, e apareceu aqui, ó, switch, tá? Switch, porque eu não troquei o nome interno dele. Ele está com o nome padrão. E eu posso consultar tudo, né? Posso saber há quanto tempo ele está ligado. Tá lá, ó, há 26 minutos.
e 51 segundos. Tá? Então, eu consigo consultar todos os objetos nesse meu switch. Só que aí, ele pede para que eu altere os conteúdos dos objetos abaixo, o syscontact e o syslocation. Tá? Se eu tentar fazer isso, olha só, vou pegar aqui o syscontact, vou consultar primeiro. Consultei. Tá? Aqui está vazio porque não existe essa informação cadastrada nesse switch. Tá? Se eu quiser alterar, eu tenho que mandar uma mensagem diferente, a mensagem 7. Lembra disso? Para poder alterar? Tem que mandar a mensagem 7. E aí eu vou colocar aqui o valor. O valor esse é o contact, né? Isso. O valor é prova, underline, GDR. Poderia ser qualquer string, tá? Aí eu vou mandar. Aliás, eu preparei o pacote para mandar, agora eu vou mandar. Cool. Você não esqueceu de fazer o negócio lá de mudar para o octeto? Também? Também, mas olha só o que acontece antes, Rodrigo. Olha aqui, ó. Porque não tem permissão de escrita, né? Eu não configurei nesse dispositivo aqui, nesse PC, o privilégio, o direito de acessar esse switch com direito de escrita. Então, ele não deixa. Tá? É nesse aspecto que entra essa questão de comunidades de escrita ou de leitura. Tá? Então, quer dizer, se eu faço uma coisa como essa numa situação real, crio duas comunidades, então, para aqueles que eu não quero que altere informações do meu dispositivo gerenciado, eu só informo o nome da comunidade de escrita. Tá? E para aqueles que eu permito que faça alterações, eu informo as duas. Tá? Essa que é a ideia. Então, agora eu vou colocar aqui o nome da comunidade de escrita. Ok? Tá? E vou agora tentar executar o meu set. Tá? Vou fazer uma consulta primeiro, para verificar que está funcionando. Para confirmar que está funcionando. Tá? Esse objeto aqui, ele não tem conteúdo, então fica um pouco difícil saber se está funcionando rapidamente, né? Ó, retornou o nome. Tá? Vamos lá em contact de novo. E agora, retornou vazio, porque não tem. Vamos lá no set. Aí, antes de fazer a coisa funcionar direito, eu vou disparar isso daqui do jeito que está, Rodrigo. Eu sei que está com erro aqui, tá? Mas olha só o que vai acontecer. Ok. E go. Observe que a mensagem de erro mudou. Ele não está mais dizendo que eu deixei a comunidade escrita vazia, em branco, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, value error. Né? Ou seja, eu, intencionalmente, o que aconteceu? Eu peguei eu montei uma mensagem de escrita, tá? Aliás, deixa eu fazer uma outra coisa aqui primeiro. Vou fazer um get de novo, para vocês enxergarem. Tá? Então, aqui é o get do syscontact. Agora eu vou fazer o set. Vou preparar a mensagem para ser enviada. Tá? Olha, o objeto é o que eu quero. Tá aqui, ó. 136.121.140. Tá? Tá aqui, ó. O valor que eu quero escrever está correto, de acordo com o que foi especificado no exercício. Mas olha aqui o data type, né? Está com bits. E qual é o tipo que eu consultei? Olha aqui. Octet string, tá? Então foi esse o motivo do erro, do último erro agora. Tá? Então eu tenho que colocar aqui, tem que dizer que este valor que eu quero mandar lá para o switch, ele é do tipo octet string, que é compatível com o tipo do objeto lá. Tá? Ok. Eu vou dar um go. E aí, o valor foi escrito. Tá? Vou fazer agora para o location. Selecionar o objeto location. Vamos fazer aqui a consulta. Só para poder pegar o tipo do dado. É o octet string também. Tá? Vou fazer um set. Vou colocar aqui a informação lab3. Aí observa o seguinte, aqui já está o octet string, né? Mas é porque eu já tinha configurado isso. Né? Tanto é que o nome também estava o nome anterior. Ele mantém, ele preserva aqui o simulador. Ok? E agora eu vou dar um go. Está lá, lab3. Se eu voltar lá no syscontact e fizer um get, para poder consultar o que está escrito no switch,
ele tem que retornar prova GDR. Tá? Se eu fizer um get aqui no location, ele tem que retornar lab3. Beleza, pessoal? Beleza. Maravilha. Então, isso aqui era o exercício. Vocês falaram que não conseguiu salvar, né? Não deu para salvar, não. Eu peguei e mandei as configurações no documento de texto, por isso. Tá aqui, realmente. Está falando que está bloqueado. Esse foi um erro de configuração aqui do arquivo. Eu mandei bloquear tudo para vocês não terem acesso aos dispositivos e fui liberando somente o que eu queria. E aí me atentei para poder liberar a opção de salvar. Tá? Mas não tem problema, não. O objetivo principal era vocês exercitarem, tá, esses conceitos. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Bom, aí a última coisa da aula, como eu tinha dito no início, é o que nós iremos começar a trabalhar a partir de agora. Tá? Como é que vocês estão de máquinas virtuais? Vocês têm máquina virtual com interface gráfica aí? Eu não, Kleber. Eu não, Kleber. Não tem? Não. Deixa eu ver Tem se eu tenho. tem condições de baixar uma e instalar? Sim. Tem não, Leandro? Meu computador, nenhum dos meus vizinhos aqui, da minha prima, da minha irmã, do meu tio, nenhum aceita VirtualBox. Tá. Bom, Tá difícil. eu não vou cobrar, então, nenhum tipo de exercício avaliativo de vocês, tá? Por conta disso. Havendo condições, se a gente voltar em agosto, de forma presencial, não sei se vai ser possível, a gente tenta fazer isso no laboratório. Mas, assim, para que vocês possam se inteirar do que vai ser feito, tá? Eu vou pelo menos mostrar, e fica registrado em vídeo, né? Que aí depois vocês podem tentar reproduzir, assim que for possível de utilizar uma máquina virtual. Quem tiver e já quiser, né, fazer a reprodução, né, faça. Recomendo isso. Tá? E não tiver, depois nós vamos fazer esse trabalho conjuntamente. Tá? Estou compartilhando a minha máquina virtual com vocês. Vocês confirmam se está aparecendo. Ainda não. Ainda não. Tá lento mesmo, viu? Aqui o computador. Também. Com a máquina virtual aberta também. A apresentação inteira, para mim, pareceu meio travado. Agora eu não estou apresentando nada nesse momento. Ó, tá carregando, tá? Apareceu um carregou negócio aí. Apareceu aí. Beleza. Bom, a gente falou hoje sobre o sistema gerenciador de redes. Né? A gente tinha trabalhado até então na configuração dos agentes. Né? Então, ensinei para vocês como habilitar o protocolo SNMP em equipamentos da Cisco, como vocês acabaram de ver. Eu expliquei para vocês como fazer isso no Linux, né? apt-get, install, SNMP, SNMPD, não sei se vocês se lembram disso. Né? E agora, eu vou mostrar, a partir de hoje, né? Meu objetivo não é esgotar tudo isso agora, mas a partir de hoje, vou mostrar para vocês um exemplo de um gerente, tá? E como instalá-lo. Tá? Na verdade, assim, o roteiro de instalação, como aqui é Linux, tá? É simplesmente instalar aí uma série de pacotes. Tá? Depois eu vou colocar para vocês, vou disponibilizar para vocês o passo a passo certinho. Quem quiser reproduzir, tá? Pode reproduzir. São vários pacotes, tá? Aliás, na próxima aula eu mostro para vocês, para não ter que cancelar a apresentação e fazer de novo. Tá? Tem a página que eu já preparei.
para poder fazer isso. Então, a ferramenta que a gente vai instalar por agora é essa aqui, ela chama CACT. Tá? Existem vários tipos de ferramenta. Tá? CACT é um exemplo, o Nagios, o Zabbix, o Dude, que o Kaique utiliza. Tá? E deve ter outras que são menos famosas. Tá? Por que eu escolhi o CACT? Porque eu acho que ele está mais, associado com aquilo que a gente veio trabalhando até então. Tá? Então, vocês vão ver, vou mostrar para vocês na próxima aula, que para poder instalar o CACT, né, eu preciso de alguns recursos prévios. Tá? Então, por exemplo, eu preciso instalar a biblioteca de imagens. Por quê? Porque ele vai gerar gráficos. Eu preciso instalar o SNMP, o protocolo de gerenciamento de redes, né? Porque o CACT vai se valer do protocolo SNMP para poder interagir com os agentes, né? Então, aquela história. O CACT manda uma mensagem request, um get request, né? Para o agente manda uma mensagem response, o CACT pega essa informação e vai guardar. Vai guardar onde? Vai guardar no banco de dados. Então, nas dependências que a gente vai instalar, a gente vai instalar o MySQL também. Tá? Nesse roteiro que eu vou mostrar para vocês, ele já faz todo o passo a passo, é só vocês seguirem, tá? Que aí ele já instala, já configura o MySQL, e depois, quando for instalar o CACT, ele pergunta se você já quer configurar as tabelas que o CACT utiliza para funcionar nesse banco de dados. Recomendo que vocês aceitem tudo no padrão, pelo menos nesse primeiro momento, para não ter problema de configuração dessas partes, né, do sistema. Outra coisa, o CACT foi escrito em PHP. Olha aqui o link. Logout.php. Então, para ele poder funcionar, você precisa de um interpretador PHP instalado. Então, nesse tutorial vai estar lá como instalar o PHP. Tá? O CACT, como vocês estão vendo, ele roda numa interface web, típico de PHP, né? Então, eu preciso instalar um servidor de web na minha máquina. Então, está lá no tutorial para instalar a Apache também. Tá? Então, isso que eu estou falando é só para vocês perceberem que o gerente, né, para que ele esteja, digamos, pronto para uso, ele precisa ser preparado como um servidor típico de uma rede. Né? E eu não estou falando de rede de gerenciamento de dados, estou falando de servidor de rede. Eu quero acessar o meu gerente via web. Então, eu preciso colocar um servidor web nesse cara. Tá? Eu quero rodar PHP. Eu quero colocar o meu gerente rodando a aplicação PHP. Então, tem que instalar o PHP nessa máquina, o interpretador de PHP. Tá? Bom, então aqui eu vou entrar no sistema. Ele tem um usuário padrão admin. Tá? A senha padrão é admin também, você pode trocar. Eu já fiz o acesso uma vez, então ele não vai pedir para trocar a senha. Na verdade, eu já troquei a senha. E aqui é a interface padrão do CACT. Tá? Digamos que ela não é tão agradável assim. Tá? Mas, nesses minutinhos que faltam, eu só quero chamar a atenção para vocês de duas coisas. Todos os dispositivos que nós queremos visualizar aqui no CACT, eu preciso cadastrá-los aqui. Tá? Então, eu clico em Devices. Ele já vai trazer um, que é o localhost. Eu coloquei um outro aqui de teste para a aula de hoje, tá? Testei antes para não ter nenhum tipo de surpresa desagradável, né? Então, ele já tem um device. Bom, qual dispositivo que eu vou colocar aqui? Todos aqueles que vocês tenham configurado de forma adequada. Então, lembre-se do exercício que a gente fez agora. Enquanto eu não transformei o meu switch num dispositivo gerenciado, mesmo tentando acessar a MIB Browser lá do PC, eu não conseguia acessá-lo. Ainda que eu fizesse um ping, ele respondesse ping. Tá? Então, para que esse dispositivo possa ser cadastrado aqui, ele precisa ser devidamente preparado para tal finalidade. Então, antes de mais nada, tem que fazer o dever de casa. Vou lá no dispositivo, transformo ele em dispositivo gerenciado, através das configurações de SNMP. Tá? Depois eu venho aqui e acrescento esse dispositivo. Eu não vou mostrar como acrescentar agora, não, por conta do tempo. Tá? Depois, na próxima aula, a gente faz isso. Então, por exemplo, ele já traz o localhost. Tá? Aliás, agora eu cliquei, ele vai carregar. Vou voltar nessa tela aqui.
ele tem um resumo naquela tela, na tela anterior, tá? Ele tem um resumo. Então, ele está mostrando aqui, olha, esse é o ID do device dentro da plataforma CACT, é sequencial, tá? Então, o primeiro é o que já estava cadastrado, esse daqui é o que eu cadastrei depois, ID 2. A quantidade de gráficos que ele está gerando, então, por padrão, ele está gerando 4 gráficos, ele já vem configurado para isso, tá? A quantidade de fontes de dados, para que a gente possa gerar gráfico, a gente precisa de uma fonte de dados, vocês concordam comigo? Eu quero gerar um gráfico que vai mostrar o uso do meu link de comunicação através do tempo. Então, eu preciso de dados do tempo, né? Conforme o tempo vai passando, eu tenho que ter isso guardado no banco de dados, e preciso saber qual era o throughput, né? A taxa de transmissão em cada instante de leitura. Então, eu preciso de uma fonte de dados, tá? Então, esse device aqui, ele está com 5 fontes de dados cadastradas, tá? Aqui eu tenho o status dele no momento, ele está up, porque o localhost a própria máquina virtual aqui, tá? E ele está aqui com esse endereço IP, que é o localhost, tá? Isso daqui é o tempo de ping. Então, para ele saber se está up, e para saber que ele continua up, ele fica mandando pings periódicos, tá? Então, ele está dizendo aqui para mim o seguinte, olha, o último ping que ele fez foi respondido em 0,36 milissegundos, tá? A média está em meio milissegundo, tá? E ele está até agora com uma disponibilidade de 100%. Ou seja, desde o momento que eu ativei, que eu adicionei esse device aqui, na verdade, como ele já faz parte do CACT, né? Desde o momento que eu ativei o CACT, ele está disponível, 100% do tempo, não parou hora nenhuma, tá? Se ele ficar down em algum momento, né, o que vai acontecer? Ele, durante o tempo que está down, é óbvio que não tem como fazer contabilidade, mas depois, na hora que ele voltar, ele vai mostrar aqui o cálculo ajustado, tá? Então, aqui eu tenho, então, um resumo. Aí, quando eu entro aqui, eu vou ver as configurações desse device, as configurações dele dentro da plataforma, tá? Eu não estou acessando arquivos dele lá, não. Então, aqui o nome que vai aparecer, eu posso trocar isso aqui sem problema nenhum, tá? Então, como eu coloquei no outro, posso colocar teste da aula de redes, posso colocar isso aqui. Ou então, roteador da sala tal, posso colocar esse nome aqui. Aqui o endereço IP dele, ou o nome de domínio, né? URL. Para colocar o URL, obviamente, eu tenho que ter um servidor DNS respondendo por essa URL, tá? O CACT, ele disponibiliza uma série de templates para poder facilitar a configuração de dispositivos, tá? Então, ele já tem aqui um template para roteador Cisco, ele tem um template para máquina Linux local, como é o caso aqui, ele tem template para host Windows, né? Aqui ele colocou 2000 XP, mas eu já testei com Windows 2000, com Windows 8 e Windows 10 e funcionou também, tá? Então é só para a gente não perder tempo de ficar configurando coisas específicas de sistemas operacionais, tá? Essa questão de thread eu nunca utilizei, não sei dizer para vocês o que isso influencia, tá? Mas eu posso trocar aqui no número de threads, tá? Eu posso, em algum momento, eu não quero apagar as configurações, eu não quero remover o dispositivo aqui, o device, mas eu quero desabilitá-lo. Eu posso fazer isso aqui. Eu clico e aí ele não vai estar sendo mais monitorado, tá? E aí, se eu quiser habilitar novamente, sem ter que reconfigurá-lo, basta desmarcar essa caixinha, tá? Aqui eu tenho a opção de descoberta, né, do dispositivo, né, de disponibilidade ou alcançabilidade, tá? Então, o padrão aqui é por ping. Como é que ele sabe que esse cara está ativo? É por ping. No caso, somente por ping, tá? Mas eu tenho outras opções. Eu tenho aqui, esse cara não foi configurado para isso, mas dependendo da configuração, vai aparecer aqui o SNMP, tá? Na outra máquina, eu tenho isso aqui configurado. O ping dele pode rodar via UDP, que não é comum, tá? Ou pode ser via TCP ou via ICMP, que é o ping comum que a gente faz. Então, eu escolho aqui o protocolo de transporte. A porta que ele utiliza para o ping UDP é 23, o tempo que ele espera para um timeout de 400 milissegundos, tá? Então, se não responder dentro desse tempo, ele considera que o host está down. E ele somente manda mais uma vez, no caso de falha, tá? Sim, aqui, ó. Por que não apareceu aqui em cima? Porque o SNMP, ele não está em uso aqui, tá? Então, esse dispositivo, olha que interessante, ele não está usando o SNMP para poder ser monitorado.
ele está usando somente ping. E isso é muito restritivo. O que eu posso fazer de monitoramento com esse cara? Pouca coisa. Porque eu não posso consultar os objetos, como a gente viu agora há pouco, né? Porque para fazer isso eu preciso do SNMP. Tá? Entretanto, eu posso ter alguns gráficos, né? Como é local, né? Eu posso fazer consultas diretamente ao sistema operacional. Tá? Então, eu tenho aqui os gráficos que estão sendo monitorados, ou estão sendo montados. Não aparece aqui nessa tela, mas são os gráficos. Na parte final, eu tenho aqui as bases de dados. Tá? Na verdade, eu tenho aqui os data queries, tá? Ou seja, são as consultas, né, que foram escritas para poder buscar dados para a gente. Tá? Então, através dessa consulta, olha aqui, aqui só está mostrando o resultado, né? Através dessa consulta aqui, cadê? Aqui. Esse Unix Get Mounted Partitions, tá? Então, quando ele executa essa consulta, ele traz para mim esses dados aqui, tá? Não são dados de rede especificamente, né? São dados de uso de memória, média de carga, né, do processador, usuários logados, né, e número de processos, tá? Então, nesse device padrão, ele está monitorando isso para mim, tá? E como é que eu vejo os gráficos? Né? Simples. É só vir aqui, nessa aba aqui, Graphs, e aí ele vai mostrar os gráficos que estão associados com esse localhost. Tá? Cliquei aqui, não foi ainda. Aí, isso. Bem devagar, pessoal. Vai aparecer um gráfico aqui, tá? Aparece um gráfico aqui, aí apareceu, tá? E já tem dados aqui, porque eu estou deixando isso rodar desde antes da nossa aula começar, exatamente para poder mostrar isso para vocês, tá? Então, ele está mostrando para mim aqui que ele já ele está em funcionamento mais ou menos, aqui seria 18 horas, né? Aqui seria 20, né? Ele está em funcionamento, assim, mais ou menos por volta das 8h30 que ele entrou em funcionamento, né? Então, tem mais ou menos 2 horas que está rodando, tá? Ele está mostrando para mim o uso da memória da máquina virtual aqui, tá? Então, ele está usando aí cerca de 1,2 milhões de kilobytes, ou seja, 1,2 giga, tá? Fazendo a conta aqui. Aqui embaixo eu tenho a carga da CPU, tá? Então, chegou um momento que atingiu um pico aí de número de processos em fila, e depois caiu. Aqui embaixo eu tenho usuários logados, tá? O tempo todo ficou 2, tá? Porque aqui eu estou logado como aluno e como root também. Estou logado como os 2 usuários, tá? E aqui o número de processos, tá? Que está em execução. Então, ele está em torno aí de 200 processos em execução, quase que o tempo todo também, porque eu não fiz muita coisa. A máquina ficou aí, a máquina virtual ficou ligada aqui sem eu fazer nada com ela, tá? Então, está aqui uma ferramenta que é um gerente de rede, tá? E aí, só para vocês não ficarem na vontade, eu criei, como eu falei para vocês, um outro host que não aparece aqui, ó. Observe que aparece só localhost, tá? Para aparecer outro host, eu tenho que acrescentá-lo. Então, eu venho aqui, ó, em Graph Trees, árvore de gráfico, e vou mandar adicionar aqui default tree, e vou mandar adicionar o outro host que eu criei para vocês enxergarem aqui, ó. ADD. Eu vou dizer que eu quero criar um host. E vou deixar o padrão aqui, tá? Aliás, não, localhost não, é o teste aula. Teste aula. Eu vou deixar o resto padrão. Vou mandar criar. Aqui eu estou criando uma estrutura numa árvore que vai de exibição, tá? O device já existe, eu já criei ele antes, tá? Tá aqui, ó. Aí, quando eu venho agora em Graphs, vocês vão perceber que vai aparecer agora os dois devices que eu configurei aqui, tá? Aliás, o que já estava configurado, o localhost e o teste aula, olha aqui, ó. E o padrão no caso aqui, está a mostrar o localhost. Então, está mostrando os mesmos gráficos, né,
que foi mostrado anteriormente. Eu vou clicar aqui em teste aula. E nesse teste aula, eu configurei um gráfico só, que é exatamente o tráfego. Tá? Então, ele está monitorando o tráfego na minha ETH0, que foi o que eu configurei. Tá? Então, observe, inbound, né, o que está chegando, e outbound, né, o que está saindo. Tá? Aqui está em bits por segundo. Como eu não fiz praticamente nada, então está bem pouco. Né? Ó, o máximo aqui é um pouco acima de 150 bits por segundo. Tá? E está mais ou menos equilibrado, né, o que está chegando e o que está saindo. Tá? Se eu fizer um download, uma coisa assim, isso aqui vai mudar radicalmente. Tá? Então, aqui o fluxo, você percebe que mesmo parado, ele teve algumas oscilações, provavelmente algum tipo de consulta na internet, né, para atualização, mas está mostrando, ele está monitorando aí a minha placa de rede. E isso, gente, vocês vão perceber na próxima aula, sem muito esforço. O esforço é instalar e configurar a ferramenta de forma adequada. Tá? Mas, depois que eu tenho isso devidamente configurado, de uma forma relativamente simples, eu configuro gráficos. Tá? Se vocês se lembrarem dos scripts que vocês criaram, né? Escrevendo os comandos, para poder dar o comando SNP, depois guardar isso no arquivo, depois pegar lá aquela ferramenta de gráfico, até esqueci o nome dela agora, né? GnuPlot, né? Para poder mostrar o gráfico, vocês vão perceber que uma vez que o CAC está instalado, o esforço para poder criar um gráfico aqui é muito pequeno, comparado com o que vocês já fizeram. Tá? Importante dizer também, nesse restinho de aula, é que isso daqui é a instalação padrão do CACT. Tá? Eu posso adicionar plugins. E aí eu ganho em termos de gerenciamento de redes. Tá? Nessa ferramenta. Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo, Kleber? Tranquilo? Gostaram aqui da ferramenta? Já viram alguma outra ferramenta de gerenciamento de redes? Não tinha visto não, mas parece ser bem legal, né? Não precisa reinventar a roda, já tem as coisas prontas. Exato. E olha, eu vou falar para você o seguinte, o CACT não é um dos mais bonitos e dos mais fáceis de configurar, não. Estou só mostrando isso aqui porque está alinhado com aquilo que a gente falou até então, né? Configurar o SNP, etc, etc, etc. Tá? Vocês vão perceber aí que tem muito mais potencial. E algumas ferramentas, como os Zabbix, por exemplo, né, já vem por padrão, com muito mais recursos que o CACT vem por padrão. Ok? Bom, então se não tiverem dúvidas, perguntas, eu vou finalizar a aula de hoje. Ô, Kleber, eu tenho uma dúvida só que em relação a outra coisa. A questão do NetAcad já deu certo? Eu não consegui arrumar tempo ainda, Rodrigo, para colocar vocês lá, tá? Tranquilo. Eu vou ver se eu dou um jeito essa semana, tá? Sim, outra coisa também, Kleber, amanhã tem apresentação de resultado de TCC, né? Não, foi semana passada. Parece que o Douglas tinha me falado que ia ter uma essa semana para tentar repor, porque eu perdi da semana passada também. Não. Se você assistir a gravação, você vai ver que em momento algum eu falei isso, tá? Eu falei que existe eu acrescentei uma apresentação parcial, tá? Eram 3 parciais e uma final. Então, eu acrescentei uma quarta apresentação, que vai ser em julho. Ah, vai ser em julho? A data original, de dia 8 de julho, era para a apresentação final, tá? Mas como houve uma mudança no planejamento e o nosso semestre letivo ele vai se alongar até o final de agosto, então eu achei por bem adiar a apresentação final para que vocês possam ter mais tempo para poder trabalhar. Tá? É claro que tiver com isso pronto antes, maravilha. E aí, como ficou essa data do dia 8, digamos, perdida, eu resolvi, então, introduzir na nossa disciplina uma apresentação parcial extra. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Aí, assim, é para todos. Tá? Não é só para quem perdeu, não. Todo mundo apresentar. É extra. Então, assim, quem já apresentou as 3, eu vou descartar a menor nota das 4 apresentações. E quem perdeu alguma, né, eu vou encaixar a nota dessa apresentação na que foi perdida. Essa que é a lógica que eu estabeleci, né, com o pessoal semana passada.